Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, hoje conversando com Daniel Menezes. Ele é analista de sistemas, é também programador e coordenador de TI da FITES. E o nosso assunto é segurança digital. Muito obrigado, Daniel, por comparecer aqui ao nosso programa. Por nada. É possível ter uma relação digital com segurança? É possível com alguns cuidados. Se a gente parar para analisar, a maioria dos problemas de falta de segurança na rede é ocasionado pela má utilização da rede, ou seja, a pessoa tem algumas peculiaridades, ela tem uma senha fraca, ela se utiliza de clicar em links que ela não conhece. Então o comportamento influi nessa relação? Influi muito. Uma boa parte dos problemas de segurança em rede é pelo comportamento da pessoa. Então quer dizer, uma boa senha já é um bom início para que a gente possa ter uma relação com muito mais segurança. Sim, é um passo que eu considero como primordial, você ter uma senha forte ou uma senha segura. E o que é que a gente pode considerar como senha forte, segura? A gente consideraria uma senha forte ou segura, uma senha que, digamos, ela seria composta de caracteres com letras maiúsculas, letras minúsculas, caracteres numéricos, ou seja, números, e os caracteres especiais, que seriam arroba, uma exclamação, o i comercial. Seria uma senha forte, com no mínimo 8 caracteres. Agora, utilizando esse contexto, passível de ser lembrada depois, né? Sim, é muito importante que seja uma senha que seja lembrada. Às vezes as pessoas comumente pegam uma senha e colocam o nome, colocam o nome do cachorro, põem a data de aniversário. São coisas que do seu cotidiano que normalmente a pessoa que está ali próximo a você, porque a pessoa que vai querer roubar isso de você, ela simplesmente vai tomando ciência do que você tem. Começa a conhecer você, vê o animal de estimação que você tem, aniversário, a data de aniversário, nome de filho. Essa história de 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E... Não existe isso. Hoje em dia, a maioria das pessoas que têm as suas contas invadidas na rede, seja de rede social, seja de e-mail, elas são invadidas porque elas simplesmente se utilizam de senhas comuns, como de 1 a 6, ABC 1, 2, 3, utiliza dessa má prática, é uma prática não muito boa. O ideal é que você componha uma senha segura, com esse tipo de caracteres e que seja de fácil lembrança. É comum as pessoas procurarem reduzir o número de senhas, né? Porque você tem 3 cartões de crédito, mais a senha do seu banco, na internet, mais uma série de outras senhas que você utiliza no dia a dia. É de bom grado, eu diria, é recomendável que a gente tenha uma senha forte, mas única para todos esses serviços? Veja só, quando eu tenho uma senha única, eu crio uma certa desproteção em algum momento. Tipo, se eu tenho uma única senha para todos os bancos, uma vez que aquela senha ela é violada, ela é descoberta, você fica totalmente desprotegido. O que é que eu aconselho? Tudo bem, eu tenho uma numeração padrão na minha cabeça. Eu gosto normalmente de brincar, no meu caso, com aquela combinação, mas eu faço um arranjo. Eu pego, tipo, inverto datas, boto o ano na frente, entendeu? Se você utiliza alguma data especial para você, que não é uma data comum, como data de aniversário, tem uma data que ele marcou e você usa como senha, num banco você usa a data normal, na outra você inverte datas, inverte posição de numeração. Isso cria uma certa dificuldade, porque senha é uma coisa pessoal e intransferível. Mas ela tem que ser uma coisa que você lembre, porque existe aquele velho incômodo de, poxa, botei a senha, e na mesma hora, quando você vai tentar, você já esqueceu, porque fez uma coisa tão difícil, que é difícil até para você. Até para você lembrar, e aí você perde o acesso àquilo que você deveria ter. Em determinado momento pode virar até um prejuízo financeiro. Sim, pode virar um prejuízo financeiro, causar um transtorno, você deixar de pagar uma conta, porque chega para sacar o dinheiro aí não sabe, já passou do horário do banco, o banco está fechado, aí você só vai conseguir no outro dia. Aquela situação que muita gente tem passado. O ideal, então, é que seja uma senha segura, mas que seja passível de ser sempre lembrada. Por você. Por você. Por você. Por você. Bom, o que é que deve acontecer? As pessoas têm uma dificuldade em discernir o que é hacker, o que é cracker. O hacker termina pagando as 2 contas. Porque assim, no princípio surgiu a ideia do hacker, do invasor. Só que existiu isso no princípio
como uma forma como um ato de brincadeira. O hacker chegava, vamos dizer, a alguma instituição financeira tal, e dizia, meu sistema é 100% seguro. O hacker ia lá e mostrava, você não é seguro, tá aqui, eu consegui invadir você. Só que, assim, alguns desses antigos hackers começaram a, peraí, mas é tão inseguro, eu posso me aproveitar. Começaram a ser pessoas que fazem atitudes ilegais, ou seja, ele invade, mas invade com o intuito de roubar alguma coisa, de se ater a alguma coisa que não é dele. Aí a gente chama ele de cracker, que vem da quebra. Ele quebra aquele sigilo, ele quebra aquela informação e se utiliza daquilo para proveito próprio, de forma ilícita. Então, se a gente for conceituar, o hacker é aquele que faz apenas por esporte, vamos dizer assim, por uma diversão. Ele invade, mas não causa nenhum problema para a pessoa, no final das contas. E o cracker é aquele que vai, invade e se utiliza daquilo de benefício próprio, de uma forma ilegal. Quais são os principais riscos que nós estamos aí suscetíveis no que diz respeito ao relacionamento nosso com a internet? Veja só, os principais riscos encontrados são a falta de conhecimento, principalmente da pessoa, porque para a gente acessar tipo um site de banco, enquanto a gente apenas acessa o portal do banco, seja lá o banco A, está lá a primeira página onde tem as informações principais do banco, tipos de conta, até ali tudo bem, é uma informação pública. A partir do momento que eu saio dessa página e entro propriamente no Internet Bank, eu passo a ter uma zona segura, considerada segura. E muitas pessoas não se atêm a perceber se realmente, quando ele entrou ali naquela zona consideravelmente segura, ele realmente está na zona segura, se aquilo é realmente uma zona válida. Porque o que é que o cracker faz? Ele pega e maqueia, ele põe uma zona pública, que só ele tem conhecimento, maquiando a zona segura. O que é que caracteriza essa zona segura num site de banco? Normalmente no navegador, se a gente observar na parte inferior do navegador, vem um cadeado amarelo. Significa que aquela zona tem proteção. E no endereço do site vai aparecer HTTPS. Esse S vem da parte de security, de segurança. Então, ou seja, toda vez que eu acessar um site de banco, que eu for fazer meus pagamentos, minhas transferências, seja lá o que for, eu tenho que observar se eu estou com o cadeado lá presente e com HTTPS. Se isso não tiver, tem alguma coisa errada com esse site de banco, ou a entidade sofreu alguma invasão, ou a sua máquina está infectada por algum tipo de código malicioso ou vírus. Isso acontece quando nós buscamos o site da instituição ou quando nós recebemos um e-mail, algo que não é comum quando você não tem um cadastro de e-mail na própria instituição bancária. Exatamente. Por padrão, as instituições financeiras elas não enviam e-mail para os seus clientes, até porque por conta da cultura do banco ainda de enviar a carta, de ser mais seguro enviar uma carta para comunicar alguma coisa ao cliente. Porque a internet é uma rede pública e ainda não existe ainda, vamos dizer assim, de uma certa forma, uma plena segurança, porque a segurança parte de um lado da instituição, do outro da pessoa que se utiliza. Então o que acontece? Muitos crackers, o que é que eles fazem? Enviam e-mails em nome de um banco X ou Y, se passando pelo banco e dizendo, olha, você teve um problema no seu cadastro, clique aqui para atualizar o seu cadastro no banco. Particularmente, pelo que a gente ouve, nenhum banco envia solicitações de atualização de cadastro. Toda vez que o banco precisa atualizar o cadastro, o gerente vai entrar em contato com você e vai pedir que você vá pessoalmente, até com a cópia dos seus documentos para poder fazer a atualização. Mas muitas pessoas se atêm a esse e-mail, não sei porquê, acho que por falta de conhecimento na rede, vão lá e clicam nesse link. Quando clicam no link não acontece nada. Ué, não aconteceu nada. Na realidade, visualmente não aconteceu nada, mas internamente, por trás daquilo, existe um código malicioso que se instala na sua máquina e a partir desse momento ele começa a coletar todas as informações que você digita na sua máquina. Ou seja, clicou, não aconteceu nada, era besteira, excluiu o e-mail. Vou mais tarde e acesso o banco. Ali o crack ele já tem informação do número da sua conta, a senha de acesso ao Internet Bank, endereço, tantas outras informações. Tudo que você digitar. É possível deletar isso da máquina? É possível deletar? É. Normalmente o que é que a gente pede? Procure uma pessoa especializada. Por quê?
Porque alguns O vírus... antivírus que eu tenho, ele não supre. Olha, a minha máquina tem antivírus instalado. Isso não é suficiente? Algumas vezes não. Porque o que acontece? Na realidade, o antivírus funciona como um espelho. Ele tem lá um banco de dados que tem alguns tipos de vírus. Se você simplesmente pega um desses vírus mais novos, às vezes não está cadastrado nesse banco. Sobretudo se esse processo de antivírus for aquele gratuito, né? Normalmente os gratuitos demoram um pouco mais para atualizar suas bases de dados. Tem uma base bem restrita nesse caso. Tem uma base um pouco mais restrita. Mas é possível, buscando um especialista, salvar os dados que você tem no computador. É possível, você faz uma cópia de segurança, em alguns momentos a gente até apaga tudo, reinstala, mas fazendo a cópia de segurança para que você não perca nada. Vai depender do seu comportamento na rede. O comportamento na rede vai definir, a sua segurança. Na verdade, o nível de risco que nós vamos ter. Sim, o comportamento define a sua segurança e o nível de risco que você tem. Bom, isso não quer dizer que a gente não tenha que se relacionar com a internet, né? Até porque não há como. Não há como. Hoje em dia, se a gente parar para analisar, se você vai numa instituição financeira, são filas e mais filas. Se você vai na internet bank, está ali disponível 24 horas, você vai, paga a sua conta, está tranquilo, sem sair de casa, sem correr riscos na rua. Quer dizer, aquele equipamento chupa-cabras que o pessoal comumente comenta nas ruas é, na verdade, um software dentro de um hardware que passa a ser instalado na máquina que está lá. Na máquina. Seria o chupa-cabras eletrônico. Eletrônico. Você recebe um vírus que ele começa a captar tudo que você tem na máquina. Captar tudo que você tem na máquina. Pois é. E o que é que aconteceu, por exemplo, no caso de Carolina Dickmann, atriz da Rede Globo? A gente vai voltar com o Pauta Especial para discutir esses e outros assuntos que devem estar acontecendo, inclusive com você. É só um instante.